E elas passaram a noite na cadeia, quer dizer, das 5 da manhã, né? Até de tarde no outro dia, que não era noite, mas ainda era madrugada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, ative as notificações, galera. Deixa aquele like para fortalecer aí nosso trampo. Que hoje a história é cabulosa. E se gostar do vídeo, compartilha. Essa história, ela se passou por volta da década de 1980 e os personagens dessa história são duas irmãs, Marla e Lara. Vamos pôr o nome das mães de Marla e Lara. Marla tinha um filho, Lara tinha uma filha. Elas tinham por volta dos 35, 36 anos ali, e as crianças também tinham a idade próxima. A filha de Lara tinha 5 anos, o filho de Marla tinha 8 anos. Então, 3 anos de diferença, duas crianças e duas mães. E o que elas faziam para se manter ali, né? Elas viviam numa periferia, num lugar de classe mais baixa, né? Então, acaba que todo vizinho ali, naquela época, se conhecia, porque um ficava reparando a vida do outro e tal. E não é igual hoje em dia, que todas as casas são fechadas, que todo mundo está no celular ou que todo mundo está na internet. Naquela época, todo mundo ficava mais fora de casa ou ali na calçada olhando a vida, né? Só que Marla e Lara não eram do tipo de vizinhas e de irmãs que ficavam ali conversando com a vizinhança. Elas conversavam ali amenidades. Elas conversavam pouco, né, com os vizinhos. Só bom dia, boa tarde, boa noite. Entrou, saiu. Por quê? Porque Marla trabalhava de lavar roupas. Ela lavava roupas de outras pessoas, porque naquela época não existia uma máquina lava e seca que você joga tudo lá dentro e a roupa sai sequinha, arrumadinha. Não. Naquela época existia a profissão de lavadeira. E o que Lara fazia? Lara era faxineira. Lara lavava as casas de outras pessoas, né? E sempre uma irmã cuidava do filho da outra. Então, quando uma estava lavando roupa, a outra irmã olhava os dois. E quando a outra estava lavando a casa das outras pessoas, lá na outra casa, né, dos patrões, a outra irmã que lavava roupa ficava cuidando das crianças. Só que, como toda vizinhança, né? Quase toda vizinhança, vamos dizer toda, mas quase toda vizinhança, tinham ali vizinhos que gostavam muito de fazer fofoca. E, em particular, temos dois personagens nessa história. Uma mãe e uma filha, que eu não vou nem citar o nome. A mãe, ela ficava o dia todo à toa dentro de casa porque ela era aposentada. E a filha era uma adolescente que só estudava na época, não trabalhava e voltava da escola sozinha com os amigos, né? Mas a mãe não saía, a mãe ficava só em casa e reparando o movimento da rua. Se um cachorro fazia cocô na calçada, ela sabia. Se a fulana de tal tinha amante, ela sabia, entendeu? Ela sabia a hora que o carteiro passava, ela sabia a hora que tudo acontecia naquela rua, aquela mulher, porque simplesmente ela era uma à toa. Ela era uma aposentada que gostava de ficar à toa, observando a vida dos outros. Não é errado observar a vida dos outros, desde que você não saia por aí com conversa fiada, não é mesmo? Pois é. Marla costumava lavar roupas de quem? Normalmente eram de pessoas que trabalhavam o dia todo e não tinha tempo de lavar as roupas deles, né? Que em sua maioria eram homens, né? Porque normalmente mulher na década de 80 que já era adulta, ela já sabia lavar roupa. Não é igual hoje em dia que tem muitos da minha geração ou da geração que veio depois de mim, de 30 anos, menos de 30 anos, que não sabe lavar roupa. Eu sei, mas tem muitos que não sabem, né? Então, naquela época, o público de Marla, em sua maioria, era homens, trabalhadores, que por uma época da vida dela eram caminhoneiros. Ela ficou conhecida entre os caminhoneiros por lavar a roupa muito bem. Então, assim, o seu João caminhoneiro conhecia ela, o seu José caminhoneiro conhecia ela, o seu Tião caminhoneiro conhecia ela, e assim eles foram falando.
Eles juntavam a roupa na mala, quando eles passavam por ali, eles deixavam a roupa com a Marla e Marla lavava a roupa deles e entregava dobrada sequinha dentro da mala. E eles entravam, buscavam a mala e saía. E isso Lara fazendo faxina na casa de outras pessoas, né? Só que tem um porém. Esta vizinha fofoqueira, o que que ela achou na cabeça dela que estava acontecendo ali? Como eram muitos caminhoneiros, muitos caminhões paravam ali na porta e os caras entravam e pegavam a mala e saía, ela supôs na errada cabeça dela que ali se tratavam de duas irmãs que faziam um programa. Só que não tem nada a ver com isso. Inclusive as crianças estavam na casa, elas ficavam na casa com a tia e com a mãe, enquanto a outra ia limpar a casa, lavar a casa de outras pessoas. E o que que essa vizinha andou espalhando no bairro? Que Marla, enquanto Lara trabalhava, fazia programa com os caminhoneiros que por ali passavam, enquanto sua irmã estava lavando a casa. Então ela quis dizer ali que se tratavam de duas mulheres que faziam daquilo ali um bordel. Só que não tem nada disso, gente. Nunca teve nada disso. Só que naquela época de 1980, né? As pessoas elas tinham outra cabeça. Hoje em dia, se você falasse isso, o policial ia no máximo falar assim, vamos chamar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai lá, conversa com as mães, vê o que está acontecendo e tal. Mas naquela época não era assim, gente. Naquela época a polícia chegava mesmo e essa conversa ficou feia na vizinhança e elas ficaram mal vistas na vizinhança. O que que aconteceu? A polícia foi chamada e quando era 5 horas da manhã de um dia pacato, de uma terça-feira, a polícia bateu lá e levou as duas irmãs presas. E os filhos? Onde ficaram os filhos? Onde ficaram as crianças, né? Ficaram em casa, gente, porque não deu tempo. A polícia não deu tempo delas ligar para algum parente, não deu tempo de avisar algum vizinho, avisar alguém. Por quê? Porque ali, naquela época, né, o costume era outro, né? A educação era outra, o direito era outro. E aí elas foram presas e os meninos ficaram trancados em casa, gente. Duas crianças, uma criança de 5 anos, uma menina de 5 anos e um menino de 8 anos. Lembrando que naquela época era muito comum você ter vela acesa dentro de casa, entendeu? Para iluminar o quarto. A energia elétrica existia, mas não era igual hoje, que tem lâmpada LED. Então, poderia ocorrer uma tragédia nessa casa com essas duas crianças por conta de fofoca de vizinha. Vocês acreditam nisso? E essas irmãs foram presas, elas foram levadas para a delegacia e lá na cela elas ficaram. Só que essa cela, pensa numa cela suja, numa cela pequena, numa cela nojenta. E assim, duas mulheres que eram tão limpinhas, né, que cuidavam bem da casa. Que, uma pessoa que faz faxina, que ela é profissional disso, ela cuida muito bem, em sua maioria, da sua casa. A outra lava roupa, então aquele dia todo, aquele cheiro de amaciante em casa, a casa limpa, né? Mesmo que pequena, mesmo que pobre, mas era limpa. E aí, naquela situação, naquela cela, naquela delegacia, e aí começou a chover, gente. E choveu, mas caiu um pé d'água naquela cela, e aquela cela era toda fechada, e ela era baixa, e começou a encher de água nos pés dela, e a água chegava perto da canela, e tinha rato na beirada de lá, assim, ó, da cela, aquela parede preta, toda suja, descascando, aquela ferrugem ali no canto, e aquele cheiro de mofo misturado com o molhado da chuva, e aquelas duas irmãs ali. Gente, essas duas irmãs, elas só sabiam se abraçar e chorar. Porque elas não tinham noção nenhuma de por que elas estavam ali, de como que saiu essa conversa, de quem que começou essa conversa, essa mentira, né? Porque isso era mentira. E da onde que surgiu, elas não tiveram ideia, porque policial foi poucas ideias.
Chegaram ali e falaram assim, aqui tá tendo um bordel, vamos levar as duas. E levou as duas presas. E elas passaram a noite na cadeia, quer dizer, das 5 da manhã, né? Até de tarde no outro dia, que não era noite, mas ainda era madrugada. E naquela chuva, aquela cela molhada, até que o delegado chamou, né, elas para conversar e elas foram, né, todas sujas, com os pés sujos, de chinelo, aquele chinelo havaiana. Molhou tudo, gente, tudo sujo. E aí o delegado chamou elas na sala e falou o seguinte, olha, a gente prendeu vocês, a gente tá aí com uma denúncia de que vocês estavam fazendo da casa de vocês um bordel, e nesta casa tem 2 crianças que moram lá, e nesta vizinhança é uma vizinhança de pessoas que não compactuam com esse tipo de atitude. Eu chamei vocês aqui agora, eu deixei vocês pensando um pouco, e chamei vocês aqui agora, isso já era no outro dia à tarde, gente. Elas não tomaram café da manhã, não almoçaram, não lancharam, não tomaram banho, nada. Eu deixei vocês pensando nessas horas, porque agora eu quero saber se isso era verdade e o que acontecia. Aí uma parou e olhou para a outra, depois de muito chorar, elas falaram, olha, a gente não sabe nada do que se trata, a gente nunca viu falar disso, a gente nunca fez isso. Eu não sei da onde surgiram com essa conversa. Aí o delegado falou assim, mas e os caminhoneiros que passavam lá, que eles entravam e pegavam e ficavam com vocês e pegavam a mala e saía? Que história é essa? Que conversa é essa? Aí elas pegaram e falaram assim, não, porque minha irmã, que é a Marla, no caso, Marla falou, eu trabalho de lavar roupa, eu sou lavadeira, então essas roupas que o senhor tá falando, que os caminhoneiros vinham, paravam na porta da casa, descia e pegava a roupa, era a roupa que eu lavava, não tem nada a ver. Eu e minha irmã, nós somos mulher direita, nós somos mulher batalhadora, nós somos mulher que corre atrás do nosso dignamente, nós não precisamos fazer esse tipo de coisa, não. Esse boato aí, isso aí surgiu porque eu lavava roupa, eu lavo roupa, e a minha irmã lava a casa dos outros. Então essas malas de roupa aí, é mala de roupa que eu lavava. Não tem nada a ver com eu fazer isso ou fazer aquilo outro com eles, não. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Aí o delegado parou, pensou assim, né? Aí ele viu, né, que ela estava muito triste, chorando muito e tal. E aí resolveram soltar elas e deixar elas em casa. E nisso, graças a Deus, as crianças estavam bem, né? Ela só tava chorando muito, tava muito triste, mas porque também ficou com fome, né, gente? Ficou fechada em casa, mas graças a Deus a casa não pegou fogo, não aconteceu nada, né? Não machucaram e tal. Mas se isso fosse uma novela, daria vários desdobramentos, imagina, gente. Tipo assim, a casa pega fogo, aí a criança vive, a outra não, e aí essa mãe vai atrás de justiça, de saber quem fez isso. Dá uma novela isso aí, gente. Mas graças a Deus, as crianças ficaram bem, né, e tal, e as mães se abraçaram, os filhos e tal. E aí Marla e Lara falaram o seguinte, você quer saber de uma coisa? A Marla falou pra Lara, eu vou descobrir quem é que saiu com essa conversa. Eu vou descobrir quem é que inventou essa mentira e quem é que fez nós ir presa e quem é que fez os meninos ficar sozinhos esse tempo todinho que eu perdi serviço, você perdeu o serviço. Nunca passei uma humilhação dessa na minha vida, nunca passei um desgosto desse na minha vida. Então eu vou descobrir, Lara, eu vou descobrir. E essa mulher pegou e saiu lá fora. Um dia sentou na calçada, ficou reparando. Aí o vizinho da frente saía para trabalhar, a esposa ficava dentro de casa. O da esquerda, eram 2 irmãs também. As 2 irmãs saíam para trabalhar cedo, só voltava à noite. Aí da direita tinha a mãe vizinha. Ficava lá sentada dentro da grade, por dentro da grade, e a filha ia para a escola e ela ficava lá, fazendo o crochê dela. E olhando os carros passar, olhando o povo passar, olhando os cachorros passar, o carteiro passar. E falou, você quer saber de uma coisa? É essa mulher aí que tava falando de mim. É essa mulher aí que fez isso com nós. Lembrando que Marla tinha um filho, né? E Lara tinha uma filha. Criança. Ela chegou
A Marla chegou para essa vizinha e falou: escuta, alguém me denunciou e denunciou a minha irmã e a gente foi parar na cadeia e choveu e nós ficamos molhada das 5 da manhã até as 6 da tarde e os meninos ficaram presos aqui dentro de casa e eu não consegui avisar ninguém para vir acudir meus filhos por causa de uma mentira que inventaram. Você entendeu? Eu quero saber quem foi que inventou essa mentira. Foi a senhora que inventou essa mentira? Ela falou assim: eu? Mentira? Eu não inventei mentira nenhuma. Não é isso aí que você faz mesmo? Sendo que vocês não fazem nessa pouca vergonha aí? Não é vocês que ficam aí com esse entra e sai de homem dessa casa aí? Vocês acham que eu não sei o que vocês fazem aí nessa casa? Vocês não me enganam não, eu não sou boba não. Gente, a mulher em vez de pedir desculpa, em vez de... Primeiro que, tipo assim, ela não tinha nem que ter denunciado, sem ter certeza, sem saber, né? E segundo que, tipo assim, ela pegou e tava toda orgulhosa do que ela fez, do erro que ela cometeu. E ela falou: você fez isso? Pois então, tudo nessa vida aqui, ó, que vai e volta. Do mesmo jeito que você acha que eu não valho nada, do mesmo jeito que você mentiu, que você fez eu e minha irmã ter ficha na polícia, e largar nossos filhos o dia todo sozinho em casa, pois um dia você vai ter o seu retorno. Tudo isso que você tá falando aí vai voltar tudo pra você, tá? Você pode esperar. Vai passar 10, vai passar 20, vai passar 30, mas o que você fez vai ter retorno pra você. Falou desse jeito Marla pra vizinha e deu as costas e saiu. Passaram-se ali 15 anos. 15 anos se passaram, né? Ali, o filho de Marla por volta de 22, 23. A filha de Lara por volta de 20 anos, né? Fazendo faculdade, indo pro cursinho, bonitinho e tal. E a filha dessa vizinha, num belo dia, sumiu. Ela sumiu. E aí essa vizinha foi na polícia. Essa vizinha foi no necrotério, foi no hospital A, no hospital B, no hospital C e não acharam essa menina. Não acharam essa menina. E nesse mesmo tempo, tinha um doido solto por aí que estava passando na televisão. Ele estava cometendo crimes contra mulheres. Esse cara foi preso. Quando esse cara foi preso, ele começou a falar o que ele fez com A, com B, com C, com D. E numa dessas entrevistas que passou na televisão, ele deu a descrição do bairro, da rua e da filha dessa moça que inventou essa mentira 15 anos atrás, que ali já estava por volta dos seus 25, 28 anos, essa moça. O que aconteceu? Ele falou que ele estava num bar ali perto da região, sentado, e ela chegou para comprar um refrigerante. E ali ele conversou com ela e ela falou que só sairia com ele se ele pagasse, que ela não sairia com ele de graça não, porque ela era muito para ele. E ele falou: então tá, então eu pago você. E saiu com ela, sequestrou ela, arrastou ela para um mato e ali fez o que vocês estão imaginando, né? E jogou ela depois dentro de uma cisterna. Essa mãe, ela foi nessa delegacia, nessa polícia,
atrás de informações, né? Porque a filha ficou sumida por mais de um mês, ali quase 2 meses. E aí ela foi na polícia e falou: olha, a minha filha sumiu, passou na televisão ele falando, eu sou do bairro tal, da rua tal, eu não quero que seja a minha filha. Mas ele deu uma informação que eu acho que é a minha filha. E aí o delegado conversou com a mãe, né? E a polícia foi. E eles levaram ela até o local. E chegou lá, a mãe reconheceu o que restava da sua filha ali. Essa história, ela é da década de 80. Então ela tem 80, 90... 2000, 2010, 2020. Ela tem por volta aí de 40 anos, né? Com o tempo, essa pessoa que me contou essa história perdeu o contato com essa mãe, que é Marla. Os filhos de Marla e de Lara estão saudáveis, estão bem, montaram sua família, montaram sua casa, seguiram sua vida, têm sua carreira, têm seus filhos. Mas essa mãe que inventou essa mentira, 15 anos depois, aconteceu isso com a filha dela. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente supõe, com o que a gente faz, com denúncias falsas, com prejudicar uma pessoa no trabalho, com prejudicar uma pessoa na vida, porque Marla e Lara, elas têm uma ficha, né, de passagem na polícia que aquilo nunca mais foi apagado. Naquela época, talvez impossibilitasse elas de arrumar um emprego numa empresa séria, que elas eram trabalhadoras do lar, numa empresa que assinasse carteira, porque elas tinham antecedentes, né? E esse antecedente, ele foi uma mentira. Foi uma mentira. E aquela mulher, ela não pediu perdão, ela não pediu desculpas. Ela, em momento algum, ela achou que ela errou, ela foi soberba. Ela mentiu e foi soberba. E essa mentira custou, né? Ou talvez não, que uma coisa não tenha a ver com a outra, né? As coisas, elas acontecem. Então essa mãe ficou sem essa filha. Tempos depois também, ela já estava muito velha, né? E elas se mudaram do bairro. Talvez essa mulher nem é viva mais. Mas essa história é uma história muito pesada. Oi, Ju. Tudo bem, Ju? Tô terminando a primeira história já. Depois eu vou soltar ela no canal. Então, gente, vamos ter cuidado aí com o que a gente inventa, né? Com o que a gente conversa. Porque talvez a gente mente, prejudique uma pessoa e lá na frente a gente paga por essa mentira. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e me acompanhem nos próximos vídeos. Gente, vamos para mais uma história? Hoje tem mais uma história.